A carta que mudou tudo. 25 anos. Depois. Eu nunca gostei de casas muito quietas. O silêncio sempre me pareceu suspeito, como se escondesse coisas que não deveriam ser lembradas. Na manhã em que voltei à casa da minha mãe, depois do funeral, o silêncio era o mesmo. Mas agora ele tinha peso. Era o tipo de silêncio que não te convida a ficar. Só te observa, esperando o momento em que você vai desmoronar. A chave ainda funcionava. O rangido da porta foi o mesmo de 20 anos atrás. O cheiro também. Mistura de lavanda, madeira antiga e algo que eu só conseguia chamar de ausência. Passei os olhos pela sala e tudo estava intacto. Como se o tempo tivesse sido instruído a não tocar em nada. O sofá, a manta dobrada com precisão, os porta-retratos alinhados. Todos os gestos de uma mulher que sempre controlou até o que não podia. Sentei no chão, em frente ao armário. Comecei a tirar caixas, álbuns, envelopes amarelados. Eu não sabia o que procurava. Talvez lembranças. Talvez perdão. E foi aí que aconteceu. Ao mover uma pilha de livros, ouvi um som oco, leve. Um envelope caiu de trás da prateleira, deslizando até o tapete. Meu nome estava escrito à mão. Para Laura. O papel era grosso, antigo. A tinta meio apagada, mas ainda legível. E no canto inferior, uma assinatura que me congelou por dentro. Gabriel. Fazia 25 anos que eu não via aquele nome. 25 anos desde o verão em que ele desapareceu. 25 anos desde que o silêncio virou parte da minha herança. Segurei o envelope com as duas mãos. Ele estava lacrado. Senti o coração acelerar de um jeito que há muito tempo não acontecia. Um medo antigo, uma saudade que eu jurava ter superado. Demorei alguns segundos antes de abrir. Lá dentro, apenas uma folha dobrada e o cheiro leve de papel guardado demais. A letra era dele, reconheci na hora. Um traço firme, meio inclinado. Laura, se você está lendo isso, é porque o que nos separou finalmente acabou. Não escolhi ir embora. Fui mandado. Pensei em você todos os dias. E agora preciso que você saiba. Há algo que nunca te contaram. Um segredo que a tua mãe guardou com todas as forças. Li de novo. E de novo. E de novo. A cada releitura, a casa parecia menor. E o silêncio, mais alto. Gabriel. O primeiro amor. O último verão. A pergunta que nunca teve resposta. Dobrei a carta, guardei de novo no envelope e fiquei ali, sentada no chão, olhando o vazio. O sol entrava pela janela, riscando faixas douradas no tapete, e por um instante, eu juro que senti o tempo parar. No fundo, eu sabia. Nada seria igual depois daquele envelope. Eu só não imaginava que ele traria de volta não apenas o passado, mas tudo o que foi escondido dele. Eu tinha 17 anos quando conheci o Gabriel. Era o tipo de verão que parecia não acabar nunca. A cidade inteira cheirava a terra molhada e manga madura. As tardes tinham aquele brilho dourado de filme antigo, e o tempo passava devagar o suficiente pra gente acreditar que era infinito. Eu o vi pela primeira vez na praça, consertando a corrente da bicicleta. O sol batia de um jeito que fazia tudo ao redor parecer menos importante. Ele levantou o rosto, suado, com um sorriso meio torto, e me perguntou se eu sabia onde ficava a biblioteca municipal. Eu sabia. E respondi. O caminho era curto, mas a conversa fez parecer longo. Falamos de livros, de música, de tudo e de nada. Ele dizia que gostava de entender o que as pessoas não diziam, e eu, naquele tempo, tinha o péssimo hábito de guardar mais do que falava. Gabriel era novo na cidade. Morava com a mãe, Dona Lídia, numa casa simples, perto do campo de futebol. O pai tinha morrido cedo, e ela vivia costurando para fora. Eu achava bonito o jeito como ele falava dela, com respeito, com ternura. A gente começou a se encontrar quase todos os dias. Primeiro na praça, depois na beira do rio, depois em todos os lugares onde o tempo parava um pouco. Ele me levava para andar de bicicleta pela estrada de terra. Dizia que vento na cara era jeito de lembrar que estava vivo. Eu ria, e ria fácil. Havia algo nele que me fazia sentir leve, como se eu pudesse respirar fora das regras da minha mãe. Quando a gente cresce cercada de silêncio, ele disse uma vez, qualquer voz sincera parece música. Eu não sabia, mas ele já entendia muito sobre silêncios. No começo, minha mãe achava que era só uma distração de férias. Depois começou a observar demais.
Os olhares longos na janela. As perguntas disfarçadas. As pausas. Uma noite me chamou na sala. Laura, o que esse rapaz quer de você? Nada, mãe. A gente só conversa. Conversa leva à ilusão. E ilusão custa caro. Naquele tempo, eu não entendia o que ela queria dizer com isso. Hoje eu sei que ela falava por experiência. Mesmo assim, continuei vendo o Gabriel. Até o dia em que ele desapareceu. Foi no meio de uma tarde quente de janeiro. Ele me prometeu que passaria na praça. Esperei 1, 2, 3 horas. Quando anoiteceu, o relógio da igreja deu 8 badaladas, e eu senti que algo tinha acabado. Fui até a casa dele. A janela estava fechada. Bati no portão. Dona Lídia apareceu com os olhos vermelhos. Ele viajou, querida. Viajou para onde? Para longe. Não volta mais. Eu quis perguntar mais, mas ela fechou o portão com um "cuide-se", que soou como adeus. Voltei para casa com a alma arrastando o chão. Minha mãe estava na varanda. Não perguntou nada. Apenas disse: "O tempo vai te agradecer por isso." E eu soube. Não sei como, mas soube. Que ela sabia de algo. Durante anos, tentei não pensar mais nele. E consegui. Até hoje. Até aquele envelope me encontrar. Minha mãe era o tipo de mulher que nunca precisava levantar a voz para ser obedecida. O poder dela estava nas pausas. Nas sobrancelhas arqueadas quando algo saía do lugar. No som do relógio da parede marcando as horas exatas. Porque na casa dela o tempo também era disciplinado. Ela organizava o mundo em silêncio. E o silêncio obedecia. Eu cresci dentro dessa ordem. Um universo onde o barulho de uma colher batendo forte na xícara era suficiente para mudar o clima inteiro da casa. Eu lembro de uma vez, tinha uns 8 anos. Esbarrei sem querer num vaso de cristal que era da minha avó. O vaso caiu e quebrou em 3 pedaços grandes. Fiquei parada, esperando o grito que nunca veio. Ela olhou para o chão, depois para mim, e disse apenas: "Se não fosse importante, não estaria no lugar errado." E saiu. Eu passei a tarde inteira juntando os cacos, tentando entender se ela falava do vaso ou de mim. Minha mãe não dizia o que sentia, ela mostrava. Mostrava quando tirava o relógio do pulso e o deixava no mesmo canto da penteadeira. Sinal de que estava cansada, mas jamais derrotada. Mostrava quando dobrava o jornal em silêncio depois de uma notícia política. Uma forma de dizer que o mundo sempre foi dos mesmos. E mostrava quando eu chegava em casa rindo demais. Ela me olhava com aquela calma perigosa e dizia: "Quem ri alto demais está distraído do que importa." Cresci aprendendo a medir o riso, o passo, o olhar, a ser discreta, educada, eficiente, a falar pouco para não me expor. E talvez por isso, quando Gabriel apareceu, eu tenha sentido um tipo de vertigem. Ele era tudo o que ela não era. Espontâneo, imperfeito, livre. Quando ele desapareceu, eu fiquei em silêncio. Achei que ela fosse perguntar, que fosse me abraçar, que dissesse qualquer coisa. Mas ela apenas passou o café, serviu nas xícaras e disse: "O tempo resolve o que o coração insiste em complicar." No fundo, eu acho que ela acreditava que estava me protegendo. Acreditava que amor era algo que precisava de controle. Que proteger era o mesmo que decidir por mim. E talvez, de algum jeito distorcido, fosse a única forma que ela sabia amar. Anos depois, quando me mudei e comecei minha vida, percebi que levava dela mais do que as lembranças. Levei o jeito contido de me sentar numa mesa, o costume de responder pausado, a mania de não demonstrar tristeza e, principalmente, a tendência de me calar quando algo doía demais. É estranho. A gente passa metade da vida tentando ser o oposto dos nossos pais, e um dia se descobre repetindo os mesmos gestos, só que com outras palavras. Quando ela ficou doente, a casa se encheu de enfermeiras, remédios e ruídos de máquinas. Mesmo assim, ela mantinha tudo em ordem. As flores eram trocadas toda manhã. As visitas tinham hora marcada. Até a dor dela parecia seguir protocolo. Uma semana antes de partir, ela me chamou no quarto. Estava mais magra, mas com o mesmo olhar firme. "Laura", disse, "quando eu for, não mexa nas minhas coisas. Algumas memórias precisam morrer com quem as viveu." Eu quis perguntar por quê, mas não tive coragem. Só disse que prometia. E ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase um suspiro. "Prometer é mais fácil do que cumprir", murmurou. Quando ela morreu, a casa ficou intacta. As roupas dobradas, o relógio parado,
os livros nas mesmas posições. Parecia que ela ainda mandava ali, mesmo ausente. Mas o envelope que encontrei dias depois, a carta com o nome do Gabriel. Tudo isso me provou que, mesmo depois da morte, o controle dela continuava. Eu quebrei a promessa. Abri as gavetas. Remexi nas caixas. Porque, no fundo, eu sabia que havia algo que ela não conseguiu enterrar. E talvez, pela primeira vez na vida, eu estivesse disposta a desobedecer. A mulher que mandava em tudo não mandaria mais no silêncio que ela mesma construiu. Foi no terceiro dia depois do funeral que eu encontrei as fitas. A casa parecia menor a cada passo que eu dava, como se o ar também tivesse medo do que eu podia descobrir. Eu já tinha revistado o quarto dela, as gavetas da escrivaninha, o armário de lençóis, até o sótão. Mas faltava um lugar: o escritório. Era o único cômodo onde eu nunca tinha permissão para entrar quando era criança. Minha mãe dizia que ali ficavam as coisas sérias. E o mais curioso é que, mesmo adulta, eu ainda sentia a necessidade de pedir licença antes de cruzar aquela porta. O ar ali era diferente. Cheirava a poeira e a lembrança. A escrivaninha estava coberta de papéis cuidadosamente empilhados, como se até a morte tivesse pedido permissão para não bagunçar. Na parede, o relógio parado marcava 3h47, um horário que não significava nada. Ou talvez significasse tudo. Comecei a abrir as gavetas. Pastas, documentos antigos, contratos, fotos de eventos sociais, o império do controle, organizado por ordem alfabética. Até que percebi um painel de madeira, diferente dos outros, levemente deslocado. Empurrei. O som foi discreto, mas o suficiente para me arrepiar. Atrás do painel, uma pequena caixa de metal, trancada com uma trava simples. Fui até a cozinha, peguei uma faca fina e forcei a abertura. Lá dentro, havia 4 fitas cassete, um gravador portátil e um caderno pequeno encapado de couro preto. As fitas estavam numeradas à mão: 1, 2, 3 e 4. Nenhuma indicação do que continham. O gravador ainda tinha pilhas. Coloquei a primeira fita, apertei play. Um ruído estático preencheu o ar, seguido de uma respiração curta. A voz dela. Minha mãe. Grave, pausada, com aquele mesmo tom de quem dita verdades para si mesma. Dia 14 de janeiro de 1997. Reunião com o Dr. Anselmo. O assunto é delicado. Precisamos evitar exposição. A situação entre os jovens ficou visível demais. A mãe dele não tem controle. Eu preciso garantir que isso acabe antes que algo maior aconteça. Pausei o gravador. A voz dela ecoava no quarto como uma assombração viva. Repeti o trecho. A situação entre os jovens ficou visível demais. Os jovens. Eu e Gabriel. Senti o coração disparar. A fita continuava. O doutor acredita que o silêncio é a melhor forma de preservar o nome da família. Eu concordo. Há limites que não podem ser cruzados. O menino é bom, mas pertence a outra história. Ela precisa aprender a perder. Ela precisa aprender a perder. A voz dela soava distante, quase didática. E naquele momento, eu percebi. Minha mãe não tinha apenas interferido. Ela tinha decidido. Tirei a fita e coloquei a segunda. Outro ruído e novamente a voz dela. O pai concordou. Não haverá casamento nem contato. O advogado redigirá o documento de sigilo. É o melhor para todos. O coração é um órgão indisciplinado. A razão deve prevalecer. O pai. O meu pai. Sempre discreto, sempre omisso, sempre do lado dela. Senti raiva. Uma raiva fria, seca, antiga. Do tipo que a gente herda sem perceber. Apertei o play de novo e ouvi um som de copo sendo pousado numa mesa. Depois, uma última frase. Ela nunca saberá. O som do botão stop pareceu um tiro. Fiquei sentada um tempo, sem conseguir respirar direito. As fitas 3 e 4 eu guardei de volta na caixa. Ainda não tinha coragem. Peguei o caderno preto. Dentro, apenas anotações breves. Nomes, datas, endereços e um bilhete, dobrado entre as páginas. Caso eu parta antes do combinado, entregar envelope lacrado à filha. Ela precisa entender que o amor, quando nasce no lugar errado, destrói mais do que constrói. O bilhete não tinha assinatura, mas o papel timbrado dizia: Escritório Anselmo em Marques. Advocacia Familiar. Marques. O mesmo sobrenome do Gabriel.
Por um instante, tudo dentro de mim ficou em suspenso, como se a própria realidade estivesse respirando fundo. Minha mãe e o pai dele, o advogado, o sigilo, as fitas. Eu não sabia ainda o que tudo aquilo significava, mas sabia o suficiente para entender que aquela história não era só sobre o passado. Era sobre o que eu era. E talvez sobre o que eu nunca soube ser. Desliguei o gravador, guardei as fitas na caixa de novo. E pela primeira vez, falei em voz alta dentro daquela casa. Mãe, o seu silêncio acabou. A frase ecoou no ar vazio, e por um momento eu juro que ouvi a resposta. Um estalo seco vindo do relógio parado na parede. O ponteiro se moveu. 3h48. 1 minuto depois do tempo em que ela havia congelado tudo. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, com as fitas na frente e o gravador mudo. A voz da minha mãe ainda ecoava na cabeça, repetindo aquela frase que parecia atravessar décadas. Ela nunca saberá. Mas eu sabia. Sabia que o segredo estava ali, à minha frente, escondido entre papéis, carimbos e silêncios cuidadosamente empilhados. Só não sabia o tamanho dele. De manhã, abri as cortinas. O sol entrou como se não entendesse a gravidade do que acontecia. A casa parecia mais clara e, ao mesmo tempo, mais pesada. Fui até o escritório de novo. Sobre a escrivaninha, havia uma pasta de couro, diferente das outras, mais velha. O fecho estava enferrujado, e dentro dela, um conjunto de documentos com timbres do escritório Anselmo Marques, Advocacia Familiar. Entre eles, um envelope pardo, lacrado com cera vermelha. O nome da minha mãe estava escrito à mão. Senhora Helena Ferreira Marques, confidencial. Eu hesitei por alguns segundos, mas hesitar era o verbo dela. O meu era outro. Rompi o lacre. Dentro havia um contrato datado de março de 1997. O texto era jurídico, frio, impessoal. As partes acordam em manter confidencialidade sobre os acontecimentos descritos no anexo B, por tempo indeterminado, sob pena de rescisão de direitos e exposição pública indevida. Anexo B. Não havia nenhuma folha anexada, apenas a menção a ele. Anexo B. Como se fosse uma sombra dentro do papel. No final do documento, 2 assinaturas. Helena Ferreira Marques e Antônio Marques. Eu congelei. Antônio Marques, o pai do Gabriel. E entre as testemunhas, um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Lídia Soares, a mãe dele. As 3 pessoas que de alguma forma definiram o destino de 2 crianças. E agora estavam todas mortas. Menos eu. Peguei o telefone, pesquisei o nome do escritório. O advogado, Dr. Anselmo, tinha morrido há mais de 10 anos. Mas encontrei uma notícia antiga. Escritório transferido para o filho, Dr. Renato Anselmo, em atividade na mesma sede. Anotei o endereço. No espelho, antes de sair, olhei para mim. E por um segundo, vi o rosto da minha mãe refletido sobre o meu. Foi quando prometi, em silêncio. Eu não vou repetir a sua história. O escritório ficava no centro antigo da cidade, num prédio de fachada bege com janelas de madeira escura. A placa dizia o mesmo nome, apenas atualizado. Anselmo em Filhos. Advocacia e Mediação. O recepcionista me olhou com formalidade neutra. Posso ajudá-la? Eu preciso falar com o Dr. Renato Anselmo. É sobre um contrato antigo do escritório do seu pai, datado de 1997. Ele me pediu para esperar. Alguns minutos depois, uma porta se abriu. Um homem de terno cinza, cabelo grisalho, olhos atentos. Senhora Marques? Sim. Entre, por favor. O escritório tinha cheiro de madeira encerada e passado. Ele pediu para ver o envelope. Leu as assinaturas, os carimbos e suspirou. Esse documento é parte de um acordo extrajudicial que meu pai intermediou. Eu lembro vagamente porque era assunto sigiloso até dentro de casa. O que era o anexo B? Ele me olhou hesitando. Posso perguntar o motivo do seu interesse? Porque a senhora Helena era minha mãe, e o senhor Antônio era o pai do homem que eu amei. Ele apoiou as mãos sobre a mesa. Ficou em silêncio. Depois, tirou os óculos. O anexo B tratava de uma relação que não podia existir. Houve um entendimento entre as famílias para encerrar o assunto e proteger ambas as partes.
Meu pai nunca falou muito, mas lembro dele dizer que o segredo seria mais seguro se o tempo apagasse as provas. E apagou? Nem sempre o tempo é bom nisso. Ele abriu uma gaveta, pegou um fichário antigo, entre folhas carcomidas e recortes, puxou uma pasta menor. Aqui está a cópia da correspondência interna. Não tem o anexo, mas há um protocolo de entrega. Foi levado pessoalmente à residência de Dona Lídia Soares, a mãe do Gabriel. Sim. Quem levou? Ele folheou. Um motorista. Álvaro Nogueira. O nome ficou gravado na minha cabeça. Antes de sair, o advogado disse algo que ficou comigo. Sabe, às vezes os segredos não são criados para esconder culpas. São criados para evitar tragédias. Mas o resultado, no fim, costuma ser o mesmo. Agradeci e saí. No carro, abri o vidro. O vento batia no rosto e trazia aquele cheiro de asfalto quente, misturado com memórias. Peguei o envelope pardo no banco ao lado. Toquei as assinaturas com os dedos. Minha mãe, o pai dele, o advogado. E uma sombra chamada Anexo B. Tudo o que eu vivi parecia agora um eco de decisões que eu nunca tomei. Eu não sabia exatamente o que vinha a seguir. Só sabia que o caminho de volta tinha começado. E que, em algum lugar, o Gabriel ainda era parte dessa história. Quando o sinal abriu, engatei a marcha e disse para mim mesma: agora é a minha vez de saber. No dia seguinte, eu fiz algo que não fazia há anos. Saí sem destino certo. Peguei o carro, abri o vidro e deixei o vento entrar. O endereço que o advogado me dera era de uma cidade pequena, a mais de 300 quilômetros dali. Um nome discreto, quase esquecido no mapa. Eu dirigi o caminho inteiro com a sensação de estar indo ao encontro de mim mesma, ou do que restou de mim desde o verão de 97. A estrada era longa, e o rádio, insistente. Tocava músicas antigas que eu fingia não reconhecer, mas todas pareciam me contar a mesma história. A de quem amou no tempo errado. Fiz uma parada num posto. Café morno, banheiro com espelho rachado e uma mulher idosa vendendo doces na porta. Ela me olhou e disse: você está voltando para casa ou indo embora de vez? Não soube responder. Quando voltei para o carro, o pôr do sol já coloria o horizonte de um jeito que parecia anúncio de mudança. Cheguei à cidade pouco antes das 8 da noite. As ruas eram estreitas, as luzes amareladas, e havia um cheiro de pão fresco no ar. O hotel era simples, com recepção de madeira e uma mulher de meia-idade sorridente. Primeira vez por aqui? Perguntou. Primeira vez em muito tempo. Subi para o quarto, deixei a mala no chão e sentei na cama. Da janela, eu via a praça. E ali, no meio, um coreto. O mesmo tipo de lugar onde eu e Gabriel passávamos as tardes. Peguei o celular e pesquisei o nome dele. Nada. Nenhum resultado recente. Nenhuma foto. Nenhum vestígio. Mas o nome da mãe dele, Lídia Soares, apareceu num registro antigo da prefeitura, falecida em 2018. Eu fechei os olhos. Senti um aperto estranho, de tristeza e alívio ao mesmo tempo. No rodapé da notícia, uma informação me fez prender a respiração. A biblioteca municipal passou a se chamar Biblioteca Comunitária Lídia Soares, em homenagem à antiga moradora e professora. Biblioteca, o lugar onde ele sempre dizia que o silêncio tinha som de abrigo. No dia seguinte, às 6 da manhã, eu já estava em frente ao prédio. A fachada era simples, pintada de branco e azul. Na porta, um mural com fotos de voluntários. E lá estava o nome, Gabriel Marques. O coração disparou. Havia um número de telefone, um e-mail e um aviso. Coordenação de projetos. Horário de atendimento. Das 14 horas às 18 horas. Eu olhei para o relógio. Ainda faltavam 7 horas. Sentei num banco em frente à praça e fiquei ali, observando as pessoas passarem. O tempo nunca anda devagar. A gente é que corre demais. E ali, pela primeira vez em anos, eu não quis correr. Porque sabia que, quando ele aparecesse, nada no mundo voltaria a ser igual. O relógio marcava 2h10 quando eu vi a porta da biblioteca se abrir. Ele saiu com um maço de papéis nas mãos e o mesmo andar tranquilo de quem nunca precisou chamar atenção para existir. O tempo tinha passado, sim, mas o jeito de ajeitar o cabelo com os dedos, o olhar que parecia sempre observar antes de agir, tudo ainda estava ali. O mesmo Gabriel. Só que com as bordas do tempo. Fiquei parada, imóvel, observando.
O coração fazia um barulho que nem o vento conseguia disfarçar. Ele atravessou a rua. Por um instante, os olhos dele cruzaram os meus. E o mundo parou. Laura? O som da voz dele, o timbre, o jeito de pronunciar meu nome, me atravessou como uma lembrança física. Eu respirei fundo, tentando parecer inteira. Oi, Gabriel. Ele deu um passo à frente, depois outro, como se não tivesse certeza se o que via era real. Sou eu... Eu disse, tentando sorrir. Eu sei. Ele respondeu baixo. Mas é estranho dizer isso depois de tanto tempo. Ficamos em silêncio. Um silêncio cheio de frases não ditas, cheio de porquês e se, que pesavam mais que qualquer palavra. Você mudou pouco, ele disse, tentando quebrar o ar denso. Você também, respondi. Só parece mais... quieto. A vida ensina isso. O sorriso dele era o mesmo, mas agora vinha com um tipo de melancolia que o tempo deixa quando rouba os anos que a gente deveria ter vivido junto. Entramos na biblioteca. O lugar tinha cheiro de tinta fresca e café passado. As paredes eram brancas, cheias de prateleiras novas. No canto, uma foto antiga da Dona Lídia, sorrindo. Ela adorava esse lugar, ele disse, olhando para a imagem. Eu vi a homenagem, murmurei. Sinto muito por ela. Ela se foi tranquila. Eu acho que, no fim, ela sabia que as coisas um dia voltariam a se encontrar. Senti os olhos marejarem, mas me contive. Ele me levou até o segundo andar, onde a claridade entrava suave pelas janelas altas. Eu venho pra cá quando preciso pensar, disse, encostando-se na janela. E pensa em quê? Em como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse ficado. A frase veio calma, mas atingiu fundo. Você não teve escolha, teve? Perguntei. Ele hesitou. Olhou pra mim como quem pesa o que pode ou não contar. Tive a escolha de ficar. Só não tive permissão. Eu me aproximei. Quem te mandou embora, Gabriel? Ele soltou o ar devagar. Naquela época, um homem apareceu na nossa casa. Disse que vinha da parte do Dr. Antônio, meu pai. Levou minha mãe para conversar. E quando ela voltou, estava chorando. Disse que a gente precisava ir embora naquela mesma noite. E você foi? Fui. Achava que era por causa das diferenças sociais, sabe? Ela dizia que o seu pai nunca aprovaria. Eu era o rapaz da casa simples, você a filha perfeita. Mas hoje eu sei que não era só isso. Você sabe mais? Só o suficiente para entender que o que aconteceu não foi coincidência. Houve um acordo. O corpo todo gelou. Um acordo? Sim. Eu não podia te procurar, e vocês não podiam falar de mim. Minha mãe assinou um documento, e meu pai desapareceu do mapa logo depois. Foi tudo muito rápido. Ela dizia que era para me proteger. Mas de quê? Nunca me contou. Você nunca perguntou? Perguntei muitas vezes, mas toda vez que eu insistia, ela chorava. Até que um dia parei de perguntar. E comecei a esquecer. Fiquei olhando para ele. O homem diante de mim não era mais o garoto da bicicleta, mas o olhar ainda guardava a mesma ternura. Eu achei uma carta sua, disse. Na casa da minha mãe. Ele arregalou os olhos. Uma carta? Sim. Escreveu que não tinha escolhido ir embora. Que havia um segredo. Que um dia eu entenderia. Ele passou a mão no rosto, incrédulo. Eu nunca soube se ela entregou. Achei que tivesse rasgado. Ela guardou. Então, ela sabia. Sabia de tudo. Ficamos ali, parados, olhando um para o outro, como se o tempo tentasse costurar o que rasgou. Ele me perguntou se eu tinha vindo sozinha. Vim. E não sei se volto igual. Ele deu um sorriso pequeno, cansado. Ninguém volta igual depois de encarar o que ficou para trás. Fomos até a varanda lateral. O vento balançava as cortinas e fazia a luz dançar no chão. Eu o observei em silêncio, tentando imaginar tudo o que ele viveu nesses 25 anos. As ausências, os recomeços, as versões de si que nasceram longe de mim. Você reconstruiu a vida, eu disse. Reconstruir não é o mesmo que esquecer. As palavras dele ficaram presas no ar. Você ainda pensa em mim? Perguntei, quase sem querer. Ele me olhou com uma doçura antiga.
Todos os dias em que eu precisei lembrar quem eu era antes de aprender a calar. Meu corpo inteiro respondeu com um arrepio. E agora? Agora, eu quero saber a verdade. Toda ela. Ele assentiu. Então a gente vai atrás dela juntos. O vento soprou mais forte. Eu olhei para o horizonte e pensei em como a vida tem um jeito curioso de devolver o que foi tirado. Nunca no mesmo formato, mas sempre na hora certa. E naquele instante, eu entendi. O reencontro não era o fim da saudade. Era o começo da verdade. Voltamos à praça no dia seguinte. O céu estava nublado, e o vento trazia aquele cheiro de chuva antiga, o mesmo que precedia nossas tardes de verão. Gabriel tinha uma lista nas mãos. Endereços, nomes, datas. Um deles se destacou. Irene Vasconcelos, antiga vizinha da casa onde ele morava com a mãe. Ela ainda mora lá, disse ele. Acho que é a única pessoa viva que pode saber o que aconteceu naquela noite. Fomos juntos. A casa era pequena, com muro baixo e um jardim de flores cor-de-rosa. Dona Irene devia ter mais de 80 anos, mas os olhos ainda guardavam aquele brilho de quem lembra de tudo. Posso ajudá-los? Perguntou desconfiada. Gabriel se apresentou. Sou o filho da Lídia, Dona Irene. O Gabriel. Ela levou a mão à boca, surpresa. Meu Deus! O menino da bicicleta. Ele sorriu de leve. Sou eu. E essa moça? Laura. O nome fez o ar mudar. Ela olhou para mim como quem reconhece um fantasma. Vocês dois? Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Nos convidou para entrar. A sala era cheia de fotos antigas, imagens de santos e cheiro de café fresco. Sentamos ao redor da mesa. O que querem saber? Perguntou. Eu respirei fundo. Sobre a noite em que ele foi embora. Dona Irene abaixou os olhos. Eu lembro bem. Era fim de tarde. Vi um carro preto estacionando em frente à casa da sua mãe, Gabriel. Um homem de terno desceu, acompanhado de outro mais velho. Irão. Sua mãe chorava. No dia seguinte, a casa estava vazia. A senhora reconheceu os homens? Ele perguntou. Um deles, sim. O mais velho era o Dr. Antônio, seu pai. Eu senti o coração apertar. E o outro? Perguntei. Um advogado. Acho que chamava Anselmo. Era conhecido na cidade. Depois daquele dia, ninguém mais falou sobre o assunto. Mas o quê? Insisti. Alguns meses depois, eu vi a sua mãe, Laura. Ela saiu de casa de madrugada, entrou num carro preto e voltou horas depois com os olhos vermelhos. No dia seguinte, o Dr. Antônio viajou e não voltou mais. Ficamos em silêncio. A senhora acha que havia algo entre eles? Perguntei, com a voz quase falhando. Acho que havia segredos demais entre aquelas duas casas, respondeu ela. E vocês? Eram o centro de todos eles. As palavras ficaram flutuando no ar, pesadas. Antes de irmos, Dona Irene segurou minha mão. Tem coisas que o tempo não enterra, minha filha. Ele só esconde até que alguém tenha coragem de cavar. Saímos em silêncio. No caminho de volta, o vento soprou mais frio. Eu olhei para Gabriel e percebi que, por mais que o tempo tivesse passado, ainda existia entre nós um fio invisível, feito de tudo o que nunca nos disseram. O próximo passo é o advogado, ele disse. Sim, respondi. Mas o que a gente encontrar pode mudar tudo. Ele assentiu. Às vezes é o que precisa acontecer. Eu entendi que descobrir a verdade também é um tipo de coragem. Quer que eu siga com o capítulo 9, O Segredo Revelado, onde eles descobrem o conteúdo do anexo B e a verdade começa a se revelar. Um ponto de virada forte, emocional e revelador? 2 dias depois da conversa com Dona Irene, voltamos ao escritório do advogado. O Dr. Renato nos recebeu com um olhar mais cuidadoso do que antes. Eu sabia que vocês voltariam, disse. E acho que já é hora de saberem o que há no arquivo que procuramos. Ele abriu uma gaveta trancada por chave e tirou um envelope grande, com um selo antigo e carimbo desbotado. No canto, o que eu mais temia ler, Anexo B. O papel amarelado tremia nas mãos dele. Meu pai guardou uma cópia, talvez porque nunca concordou totalmente com o acordo. O som do papel sendo desdobrado pareceu mais alto do que devia.
Dentro, uma única folha, datada de 20 de janeiro de 1997. Fica acordado entre as partes que qualquer relação pessoal ou afetiva entre os jovens Gabriel Soares Marques e Laura Ferreira Marques deve ser interrompida imediatamente, tendo em vista a possibilidade de vínculo biológico entre os envolvidos. Senti o mundo girar. Vínculo biológico? Perguntei sem reconhecer a própria voz. Ele assentiu. Havia suspeita de que os dois pudessem ter o mesmo pai. A sala ficou muda. Gabriel recuou um passo. O mesmo pai? Dr. Antônio teria se envolvido com a mãe dela antes do casamento. O assunto foi abafado. Quando os dois começaram a se aproximar, a sua mãe, Gabriel, recebeu a orientação de se afastar imediatamente. E como condição, o Dr. Antônio garantiu sustento e sigilo. Eu não conseguia respirar. As imagens vinham em fragmentos. O rosto da minha mãe dizendo: há limites que não podem ser cruzados. A voz dela nas fitas falando em preservar o nome da família. Tudo fazia sentido agora. Eles nos separaram, porque achavam que éramos irmãos, murmurei. Gabriel se virou, pálido. E nunca nos disseram? O advogado baixou os olhos. Os exames da época nunca foram feitos. Era apenas uma suspeita. Mas, para as famílias, a dúvida já era suficiente. O chão pareceu desaparecer. E o senhor acha que isso era verdade? Perguntei. Não sei. Mas alguém soube? A senhora Helena e o doutor Antônio. Mais ninguém. Gabriel passou as mãos pelo rosto, tentando conter algo entre raiva e desespero. A minha mãe morreu acreditando que estava me salvando de um pecado que nunca existiu. Eu senti o estômago apertar. E a minha mãe morreu sem me contar que o medo dela era o mesmo que destruiu a minha vida. Ficamos em silêncio por um tempo que não cabia no relógio. Quando saímos do escritório, a tarde já estava caindo. O céu tinha aquela cor indefinida de quando o dia não quer acabar, mas também não consegue continuar. Gabriel parou na calçada. Se isso for mentira, eu preciso saber. E se for verdade? A verdade nunca é o problema, Laura. O problema é o que fazem com ela. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, senti que estávamos exatamente do mesmo lado da dor. Vamos descobrir juntos, respondi. Ele assentiu. E pela primeira vez desde o verão de 97, nossos passos estavam sincronizados novamente. Voltamos pro hotel como quem retorna de um enterro, mas não era um corpo que a gente deixava para trás. Era uma história. O carro cortava a estrada em silêncio, e cada árvore, cada curva, parecia repetir o mesmo pensamento. E se for verdade? Nenhum de nós falava. As palavras pareciam pequenas demais diante do que descobrimos. Quando chegamos, o quarto estava escuro, só o som da chuva pingando na janela. Gabriel largou as chaves na mesa, tirou o casaco e se sentou no chão, encostado na parede. Eu fiquei parada, de pé, sem saber onde caber. Quer que eu ligue a luz? Perguntei. Não precisa, ele respondeu. Acho que já vi demais por hoje. Sentei no canto da cama, observando o reflexo do abajur apagado no espelho. O silêncio entre nós não era vazio. Era denso, cheio de perguntas. Eu tentava imaginar minha mãe mais jovem, com o rosto que agora só existe nas fotos. Tentava entender o medo que a fez esconder o que devia ter dito. E me peguei pensando, será que ela também amou alguém que não podia? Será que o castigo dela foi me ver repetir o mesmo destino? Laura. A voz de Gabriel me tirou do transe. Você acredita nisso? Pensei antes de responder. Eu acredito no que vi, mas ainda não acredito que o amor precise de sangue para ser proibido. Ele passou a mão no rosto. Minha mãe chorou a vida inteira. Agora eu entendo o porquê. Ela achava que estava me salvando, que afastar você era o certo. Ah! E a minha mãe achava que esconder de mim era me proteger. E no fim, elas só nos condenaram ao mesmo castigo. Ele olhou para mim, e naquele olhar havia algo que misturava raiva e ternura. Você sabe o que é passar metade da vida tentando apagar alguém e mesmo assim lembrar do som da risada? Sei, respondi. Porque eu vivi o mesmo. A chuva aumentou. O som parecia vir de dentro da gente. Eu não sei o que é pior, ele disse. Pensar que a gente foi enganado. Ou imaginar que tudo isso é verdade. Talvez o pior seja descobrir que, de um jeito ou de outro, fomos apenas vítimas das escolhas deles. Ele assentiu devagar. Acha que vale a pena continuar?
Sim, porque o que nos trouxe até aqui não foi a curiosidade. Foi a necessidade. Necessidade de quê? De não deixar o silêncio vencer. Ficamos quietos por um tempo. O relógio marcava quase meia-noite. Há um nome que ainda pode nos ajudar, ele disse de repente. Álvaro Nogueira. O motorista. Sim, ele foi quem levou o documento para a casa da minha mãe. Se ainda estiver vivo, pode ser a única testemunha. Peguei o envelope antigo que trazíamos e examinei os cantos amarelados. No rodapé, um endereço escrito à mão, quase apagado pelo tempo. Rua das Palmeiras, no Century 2, São Bento do Sul. Ainda existe essa cidade? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Existe. Fica a menos de 2 horas daqui. Então é pra lá que vamos. Ele sorriu, cansado. Você não vai desistir, né? Desistir é coisa da minha mãe. Eu sou teimosa demais pra isso. A frase o fez rir pela primeira vez em muito tempo. Um riso breve, mas real. Sabe o que é engraçado? Ele disse. A gente tá aqui, no mesmo quarto, 25 anos depois, tentando desenterrar o passado. E mesmo assim, ainda parece o mesmo verão. A diferença é que agora a gente sabe que o calor queima. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda. Aquele que vem quando 2 almas estão exaustas demais para fingir força. Quando a madrugada se tornou menos escura, me levantei e fui até a janela. As luzes da rua refletiam no asfalto molhado. O mundo lá fora seguia, indiferente, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Gabriel se aproximou, encostou o ombro no meu. O que você pensa? Penso que talvez a verdade não cure, mas ela limpa. Então amanhã a gente limpa tudo. Eu olhei para ele e pela primeira vez em muito tempo, senti que o medo era menor do que a coragem. O amanhecer chegou sem aviso. O céu estava coberto de nuvens densas, e o cheiro de terra molhada entrou pela janela aberta. Colocamos as malas no carro e partimos. A estrada era estreita, margeada por árvores altas que se curvavam levemente sobre o asfalto. Ninguém falava. À medida que nos aproximávamos da cidade vizinha, o coração acelerava. A sensação era de que, a cada quilômetro, a verdade ganhava forma. No posto da entrada, perguntamos por Álvaro Nogueira. O frentista coçou a cabeça e respondeu. O velho Álvaro? Mora ali, no final da rua principal. Quase ninguém vai lá. Gente boa, mas vive sozinho desde que a esposa morreu. Seguimos as instruções. A casa era pequena, com um portão de ferro pintado de azul e vasos de samambaia pendurados na varanda. Um cachorro latia preguiçoso no quintal. Gabriel parou o carro. Ficamos alguns segundos quietos, olhando a porta. Pronta? Ele perguntou. Nunca. Mas vamos mesmo assim. Batemos. Um homem magro, de barba branca e olhos miúdos, apareceu. Pois não? O senhor é Álvaro Nogueira? Perguntei. Depende. Quem quer saber? Respondeu ele, desconfiado. Gabriel deu um passo à frente. Sou Gabriel, filho de Lídia. Este é meu nome completo. Gabriel Soares Marques. O velho arregalou os olhos. Ah, então é você. O senhor me conhece? Conheci o menino da bicicleta e lembro bem da noite em que tudo mudou. Ele olhou para mim. E você... deve ser a filha da dona Helena. Sou. Ele respirou fundo. Então é melhor entrarem. Acho que chegou a hora de vocês saberem o que eu nunca contei a ninguém. E quando a porta se abriu, tive a sensação de que estávamos cruzando o limite entre o que vivemos e o que fomos impedidos de viver. A casa do senhor Álvaro cheirava a café forte e madeira antiga. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas, rostos que pareciam nos observar em silêncio. Ele sentou devagar numa poltrona de couro gasto e fez sinal pra gente se acomodar. Vocês querem saber o que aconteceu naquela noite, não é? Gabriel assentiu. Queremos a verdade. O velho respirou fundo como quem prepara o corpo para reviver algo que nunca deixou de doer. Era 20 de janeiro de 1997. Fui chamado de última hora para um serviço do Dr. Antônio Marques. Me mandaram ir até a casa da dona Helena, sua mãe, moça... Ele olhou para mim. E depois seguir para a casa da dona Lídia, mãe dele. As 2 casas? Perguntei. Sim. Disse que era um acordo de família. Coisa séria, com advogado e tudo. Ele passou as mãos enrugadas sobre os joelhos.
como se quisesse aquecer a memória. Quando cheguei na casa da dona Helena, o doutor Antônio já estava lá. Os dois discutiam. Eu fiquei do lado de fora, mas dava para ouvir. Ela dizia que aquilo era um erro, que estava destruindo 2 vidas inocentes. E ele respondia que o silêncio era o único jeito de evitar um escândalo. Eles falaram do que se tratava? Perguntei. Falaram o suficiente. Disseram que, se o rapaz e a moça descobrissem a verdade, nada poderia desfazer o estrago. Ela chorava. Ele se mantinha firme. No fim, ela assinou os papéis. Gabriel abaixou a cabeça. E depois? Depois o doutor me mandou levar o envelope até a casa da dona Lídia. Disse que era para entregar em mãos. Quando cheguei lá, ela já sabia que eu ia aparecer. Me recebeu chorando, segurando as malas prontas. Disse que ia embora naquela mesma noite. E o que o senhor fez? Nada. Eu era só o motorista. Entreguei o envelope, ela me agradeceu e pediu uma coisa: que eu não dissesse nada a ninguém. Que um dia os dois iriam entender. O velho suspirou e olhou pra gente, com um peso nos olhos. Mas eu nunca esqueci o que ouvi no fim da conversa deles. O doutor Antônio disse algo que ficou gravado na minha cabeça desde então. O quê? Perguntei com o coração apertado. Ele disse: se for mesmo minha filha, é melhor que ela nunca saiba. O silêncio que seguiu parecia ter som. Gabriel fechou os olhos, o rosto tomado por um misto de incredulidade e dor. O senhor tem certeza do que ouviu? Perguntei. Tenho, e olhando para vocês agora, não sei se acredito que seja verdade. Ele se levantou com esforço e pegou uma caixa de madeira no armário. Guardei isso por todos esses anos. O doutor me pagou em dinheiro vivo naquela noite, mas o recibo eu nunca entreguei. Achei que um dia alguém voltaria para perguntar. Entregou o papel para mim. Era um recibo carimbado com a data e a assinatura de Antônio Marques. No canto, uma observação escrita à mão. Serviço concluído. Entrega do anexo confirmada. Família preservada. Família preservada. As palavras ardiam como ferro quente. Eu guardei o recibo dentro da bolsa e me levantei. Obrigada, Sr. Álvaro. Não me agradeça, minha filha. A verdade vem para quem tem coragem de encarar o preço. Lá fora, a chuva tinha parado. O ar estava pesado, como se a noite ainda não tivesse terminado. Só tivesse mudado de cenário. Gabriel olhou para mim. Agora não é mais suposição, Laura. Agora é fato. E eu entendi o que ele quis dizer. A mentira já tinha ruído. O que restava agora eram as ruínas da ilusão. E nelas, só cabia o que ainda podia ser reconstruído. Voltamos para a cidade em silêncio. O carro avançava pela estrada molhada e o som dos pneus sobre o asfalto parecia um sussurro contínuo. Um lembrete de que ainda estávamos presos entre o passado e o que viria depois. Eu olhava a chuva caindo no vidro e pensava: talvez seja isso que o tempo faz. Ele não apaga. Ele apenas dilui o suficiente para a gente achar que esqueceu. Gabriel dirigia com as mãos firmes, o olhar fixo na linha da estrada. Mas dava para ver, pelo jeito como ele respirava, que o corpo inteiro estava em guerra. Você acredita no que ele disse? Perguntei, quebrando o silêncio. Acredito que ele ouviu o que ouviu, mas não sei se o que disseram era verdade. E se for? Ele demorou para responder. Se for verdade, Laura, então o amor da minha vida sempre foi o erro mais bonito que o destino já cometeu. Fiquei quieta. Não havia resposta que coubesse. A chuva engrossou. O céu parecia desabar em cima de nós. Tenho um jeito de saber, murmurei. Como? Um teste de DNA. Ele virou o rosto para mim, surpreso. Você quer mesmo saber? Quero. E se for verdade? Então a gente para de viver na dúvida. Porque a dúvida, Gabriel, é o tipo mais cruel de prisão. Ele assentiu devagar. E os olhos dele, por um instante, brilharam com algo entre medo e alívio. Paramos num posto de estrada. Eu entrei num banheiro de luz fria e encarei o espelho. O rosto refletido era o meu, mas havia algo novo nos olhos. Uma mistura de cansaço e coragem. Liguei para uma clínica da cidade. A secretária atendeu com uma voz monótona. Exames genéticos? Temos horário amanhã às 10 horas. Comparecer em jejum parcial, trazer documento de identidade. 2 exames, acrescentei. Teste de compatibilidade familiar. Quando desliguei, o coração já estava batendo diferente. Naquela noite, ficamos em silêncio.
sentados um ao lado do outro, sem encostar. O som do relógio era o único movimento dentro do quarto. Engraçado, ele disse de repente. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia que o sangue fala, que ele reconhece quem é de casa, mesmo quando a boca mente. E você acreditava? Acreditava. Agora só quero que ele fale de uma vez. Fechamos os olhos. Dormir foi impossível. Às 10 da manhã estávamos na clínica. O prédio era pequeno, as paredes brancas demais. Tudo cheirava a álcool e impaciência. A recepcionista nos olhou com aquele ar profissional de quem já viu de tudo e nada mais espanta. Teste de compatibilidade parental? Perguntou. Sim, respondi. Ela entregou 2 formulários. Assinem aqui. Eu tremi ao escrever meu nome. O laboratório era frio. Uma enfermeira simpática preparou as agulhas e os tubos. Respira fundo, ela disse. É rápido. Senti o sangue sair, morno, lento, como se carregasse junto cada lembrança que eu tinha dele. Quando ela terminou, prendeu um algodão no meu braço. Resultado em 3 dias úteis. Podemos enviar por e-mail ou buscar pessoalmente. Pessoalmente, respondi. Gabriel fez o exame em silêncio. Quando terminou, me olhou como se procurasse algo em mim que confirmasse que aquilo era certo. Eu apenas disse: 3 dias, e saberemos quem somos de verdade. Saímos da clínica e fomos caminhar sem destino. O vento estava frio, mas havia uma clareza no ar que parecia um presságio. Você tem medo? Perguntei. Tenho. Mas o medo é melhor do que a ignorância. Ele parou na calçada, me olhou e disse algo que nunca esqueci. O que quer que aconteça, Laura, o que eu senti por você não muda. Nem o que você foi, nem o que ainda é. As palavras vieram calmas, mas cortaram fundo. Eu quis responder, mas a voz não saiu. Ficamos parados ali, no meio da rua, 2 adultos tentando entender o que 2 crianças começaram sem saber que era perigoso. Os dias seguintes foram longos. Dormíamos pouco. Falávamos menos ainda. Às vezes, eu o via sentado na varanda do hotel, olhando para o nada, e pensava em como o destino tem prazer em brincar com a fé dos que ainda acreditam em segundas chances. Na 3ª manhã, o telefone tocou. Senhora Laura? Disse a voz da secretária. O resultado está pronto. Podem vir buscar. O coração deu um salto. Gabriel me olhou e apenas disse: Vamos. O caminho até a clínica foi o mais longo da minha vida. Eu contava os semáforos, as pessoas, as respirações. Tudo parecia em câmera lenta. A recepcionista nos entregou o envelope. Assinem aqui, por favor. Assinamos. E ficamos ali, com o envelope entre as mãos. O papel parecia pesar mais que uma vida inteira. Quer abrir agora? Ele perguntou. Não. Onde então? No mesmo lugar onde tudo começou. Ele entendeu. Fomos até a praça. O coreto ainda estava lá. Velho, mas de pé. O vento balançava as folhas das árvores, e o sol filtrava entre os galhos, dourando o chão. Sentamos no banco onde, um dia, ele consertou a corrente da bicicleta e me perguntou onde ficava a biblioteca. 25 anos depois, estávamos de novo no mesmo lugar, com o mesmo medo e outro tipo de amor. Abri o envelope com as mãos trêmulas. O som do papel se rasgando foi o único ruído no mundo. Li devagar, linha por linha, e o sangue enfim falou. Eu fiquei um tempo parada, só olhando para o envelope aberto nas minhas mãos. O vento da praça bagunçava as folhas, e o sol filtrava entre as árvores. Mas nada disso parecia real. Era como se o tempo tivesse parado. De novo, só para ver se dessa vez eu teria coragem de continuar. Gabriel me observava em silêncio. Os olhos dele buscavam os meus, mas eu não conseguia olhar para ele ainda. Eu precisava de alguns segundos para entender se o que estava escrito era mesmo o que eu via, ou se minha mente estava tentando me poupar. A primeira linha dizia: Teste de compatibilidade genética entre as amostras 101A e 101B. Resultado negativo. Eu pisquei como se isso pudesse mudar o que eu lia. A segunda linha vinha mais clara, definitiva. Não há vínculo biológico de 1º ou 2º grau entre os indivíduos testados. Eu respirei fundo. Deixei o papel escorregar das mãos e cair sobre o banco. Negativo, murmurei. Gabriel se aproximou devagar, sem entender. O que você disse?
Não somos irmãos, Gabriel. Ele ficou imóvel por um instante, o rosto sem expressão. Depois, lentamente, o ar voltou para o corpo dele. Tem certeza? Perguntou como se ainda precisasse ouvir de novo. Eu sorri. Um sorriso que era metade alívio, metade dor. O sangue não mente. Ele fechou os olhos e, quando abriu, havia lágrimas. Não as lágrimas do medo, mas as de quem, pela primeira vez em anos, não carrega mais o peso de um erro que não cometeu. Ficamos ali, os dois parados. O som dos pássaros parecia mais alto e o vento mais leve. Então tudo isso? Ele começou. Foi uma mentira, completei. Uma mentira bem intencionada, talvez. Mas ainda assim, uma mentira. Ele se sentou ao meu lado. Eu passei metade da minha vida tentando apagar você para poder viver em paz. E agora percebo que a paz só existia com você. Eu olhei para ele. O mesmo olhar de antes. Só que mais maduro, mais humano, mais real. E o que a gente faz agora? Perguntei. Ele deu um meio sorriso. Acho que a gente aprende a existir fora do silêncio dos outros. Por um tempo, ficamos só ouvindo o vento e o barulho distante da cidade. Eu pensei na minha mãe, em como ela viveu e morreu acreditando que proteger era o mesmo que esconder. E senti um tipo estranho de compaixão. Ela também tinha sido enganada. Também acreditou no medo que lhe contaram. Acho que agora entendo o que ela quis dizer quando disse que amor demais pode destruir, murmurei. Mas o que destrói não é o amor, respondeu ele. É o medo de senti-lo. As palavras dele ficaram ecoando em mim. Ficamos ali até o fim da tarde. O sol descia atrás das árvores, e o ar começava a cheirar à noite. Quando me levantei, o papel ainda estava no banco. Peguei, dobrei com cuidado e coloquei de volta no envelope. Guarda, ele disse. Não para lembrar do que disseram, mas para lembrar do que a gente escolheu descobrir juntos. Eu guardei. No caminho de volta, o rádio tocava uma música antiga, a mesma que tocava no verão em que tudo começou. Eu olhei para ele e ele olhou para mim. Nenhum de nós sorriu, mas o silêncio entre nós dessa vez não doía. Era um silêncio que descansava, um silêncio limpo. Sabe o que é curioso? Ele perguntou. Depois de tudo, o sangue disse o que a gente já sabia. Só não tinha coragem de acreditar. E o que ele disse? Perguntei. Que o amor, às vezes, é a única verdade que o tempo não consegue apagar. O carro seguiu em frente. As luzes da cidade começaram a acender, uma a uma, como pequenas confissões. E eu percebi que a estrada à frente já não me dava medo, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não fugia do passado. Eu o atravessava. E do outro lado, o que o sangue disse não era sobre culpa, era sobre libertação. Voltar à casa da minha mãe foi como entrar num sonho onde o tempo não anda, só observa. O portão ainda rangia, o jardim continuava simétrico demais, e o cheiro de lavanda ainda pairava no ar, como se ela tivesse saído só por um instante e fosse voltar a qualquer momento. Eu parei na porta e respirei fundo. Era estranho. Depois de tudo o que descobri, ainda havia dentro de mim um tipo de respeito involuntário, quase infantil. Entrei. O som dos meus passos ecoou nos cômodos vazios, e cada eco parecia uma lembrança querendo ser ouvida. A casa inteira estava intacta. As cortinas brancas, o relógio parado às 3h47, os livros alinhados por cor. Caminhei até o quarto dela. A cama ainda arrumada, os travesseiros com cheiro de perfume antigo. Sentei na beira da cama e fiquei ali por alguns minutos, só ouvindo o silêncio. Um silêncio diferente daquele que ela usava para controlar o mundo. Era o silêncio de quem finalmente descansou. Peguei a caixa onde estavam as fitas e o caderno preto. As fitas eu já conhecia, mas o caderno ainda não o tinha aberto por completo. As primeiras páginas eram anotações de rotina, listas, contas, frases soltas. Até que, entre as últimas folhas, encontrei um envelope pequeno, amarelado pelo tempo. No canto, escrito com a caligrafia dela: para quando for capaz de perdoar. A mão tremeu. Abri devagar. Dentro havia 3 cartas, todas endereçadas a mim. A primeira, datada de 1998. Laura,
Se um dia você ler isso, é porque o tempo já me cobrou o que devia. Eu sei que um dia vai querer entender por que fiz o que fiz. Nenhuma mãe deveria precisar escolher entre a verdade e a paz de um filho. Mas eu escolhi. E escolhi errado. Respirei fundo e continuei. Eu vivi uma vida inteira tentando reparar o erro de um amor que começou errado. Antes de você nascer, eu me envolvi com um homem casado. Eu não sabia o que isso significaria, até o dia em que descobri que a esposa dele também esperava um filho. Quando soube quem era, já era tarde. E o medo de destruir duas famílias me fez calar. Parei de ler por um instante. O som do relógio na parede parecia mais alto. Continuei. Quando você e o filho dele se encontraram, vi nos olhos de vocês o que eu mesma vivi. Tentei impedir a história de se repetir, mas o destino não respeita o medo. Foi o Dr. Antônio quem sugeriu o acordo. Disse que o silêncio protegeria todos nós. Eu acreditei. Acreditei porque ainda o amava. E amar para mim sempre foi uma forma de perder. As palavras começaram a borrar nas minhas mãos. Se um dia descobrir que o sangue desmentiu tudo, por favor, entenda. Eu não fiz por maldade, desespero e por amor, mesmo que do jeito errado. A carta terminava sem assinatura. Peguei a segunda. A caligrafia era mais trêmula. Hoje ouvi seu nome na TV e por um instante achei que fosse um sinal. Penso em você todos os dias. Se o silêncio te afastou de mim, espero que um dia o amor te traga de volta. O amor que eu nunca soube demonstrar. E a terceira, sem data, escrita a lápis, quase apagada. Eu não sei se ainda estarei viva quando isso for lido. Só quero que saiba que o que mais me doeu não foi te ver triste. Foi saber que herdei para você o mesmo medo que me paralisou. Quebre esse ciclo, minha filha. Fale o que eu nunca falei. Ame o que eu não tive coragem de amar. As lágrimas vieram sem aviso. Não aquelas de raiva, mas as que limpam. Fechei as cartas e fiquei um tempo olhando para a janela. O sol começava a se pôr e a luz dourada invadia o quarto, colorindo as lembranças. Senti algo mudar dentro de mim. Não era perdão ainda. Era o começo dele. No chão, perto do criado mudo, havia uma pequena caixa de madeira que eu nunca tinha notado. Dentro, uma foto antiga. Minha mãe e o Dr. Antônio. Jovens, sorrindo, de mãos dadas. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Nem todo amor nasce para durar, mas todo amor verdadeiro deixa um rastro. E esse é o nosso. Fechei a caixa e, pela primeira vez, falei em voz alta dentro daquela casa. Eu entendo, mãe. A voz saiu baixa, trêmula, mas cheia de algo novo. Paz. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas. E por um instante, juro que senti o cheiro de lavanda se misturar ao ar, como se ela estivesse ali, me ouvindo. Talvez estivesse. Peguei as cartas, dobrei com cuidado e coloquei dentro da bolsa. Elas não eram mais o peso que me prendia ao passado. Eram o mapa que me mostrava para onde seguir. Fazia 3 dias que eu tinha voltado para casa. As cartas estavam guardadas dentro de uma caixa de madeira, junto com o envelope do exame e a foto dos dois. Minha mãe e o Dr. Antônio. Às vezes eu me pegava olhando para ela, e pela primeira vez na vida, não via apenas a mulher que controlava tudo. Via uma mulher que amou e se perdeu tentando proteger o que restou. O perdão não veio de repente. Ele foi chegando aos poucos, como a luz que entra pelas frestas quando o sol começa a nascer. Eu sabia que precisava falar com Gabriel, mas cada vez que pegava o telefone, o coração apertava. O que se diz depois que o destino te separa, o tempo te molda e a verdade te devolve à origem? O que se fala quando o amor sobreviveu a tudo, menos as palavras? Naquela noite, o vento soprava quente e o céu estava cheio de estrelas. Peguei o celular, respirei fundo e procurei o nome dele nos contatos. Gabriel. Toquei para ligar. O som do toque parecia o de um coração batendo longe, tentando alcançar o outro lado do tempo. Alô? A voz dele veio rouca, baixa, como se tivesse sido tirada do fundo da memória. Sou eu, disse. Laura. Houve um breve silêncio. Achei que você não fosse ligar, ele respondeu. Achei que também não fosse conseguir. Ouvi o som de uma janela se abrindo do outro lado da linha, o vento atravessando o microfone. Tá ventando aí? Perguntei. Tá. Sempre venta à noite.
Parece que o ar precisa se lembrar de que ainda é livre. Sorri. Eu encontrei as cartas da minha mãe. Cartas? Ela explicou tudo. O que aconteceu e o que ela tentou evitar. E você entendeu? Entendi. E de algum jeito, perdoei. Isso é raro. É. Mas o que me doeu mais foi perceber que ela teve medo do mesmo amor que me deu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Laura, você acredita em destino? Não sei. Acho que acredito em encontros que o tempo adia, mas não apaga. Então talvez o nosso seja um deles. Respirei fundo. Você vai ficar aí? Por enquanto, sim. Tenho a biblioteca, o projeto e agora, talvez algo novo para escrever. Escrever? Sobre o que o silêncio faz com as pessoas. Então escreve sobre nós. Ele riu baixinho. Já comecei. O primeiro capítulo se chama O Verão de 97. O coração apertou de um jeito bonito. Você ainda pensa em tudo aquilo? Perguntei. Penso, mas agora sem dor. Como quem lembra de um sonho que deixou de doer quando acordou. E você? Eu também. Acho que aprendi a gostar da ideia de que nem todo amor precisa recomeçar para continuar existindo. Do outro lado, ele suspirou. Laura, se a vida fosse um livro, talvez a gente tivesse parado na página errada. Ou talvez fosse assim mesmo que devia terminar. Você acredita em finais felizes? Acredito em finais honestos. E esse é um deles. Ficamos um tempo sem falar. Só o som do vento. Sabe, ele disse por fim. Quando a gente era jovem, eu achava que o amor era barulho, que precisava de urgência, de planos, de promessas. Agora eu sei que o amor de verdade é o que sobrevive quando tudo o resto se cala. E o nosso sobreviveu. Sim, ele respondeu. Mesmo sem nome, sem título e sem final, ainda está aqui. Fechei os olhos. Obrigada por ter esperado o tempo certo, eu disse. O tempo não esperou por nós, Laura. Mas o amor, ele esperou. Nenhum de nós desligou. Ficamos ouvindo o som da respiração do outro, como se fosse a forma mais pura de presença. E ali, entre o silêncio e o som distante do vento, entendi que a vida não repara o que o destino desfez. Ela apenas ensina a olhar de novo. Depois de um tempo, ele disse: Você tá bem? Tô. Pela primeira vez, eu tô. Então, boa noite, Laura. Boa noite, Gabriel. A ligação caiu devagar, como se o tempo tivesse se curvado para respeitar aquele último instante. Fiquei olhando o celular por um tempo, até a tela apagar. Fui até a janela. O vento soprava forte, e o céu estava limpo. Fechei os olhos e deixei o ar entrar, como quem finalmente devolve o corpo para a vida. A gente passa tanto tempo tentando entender o amor, quando o amor, na verdade, não é para ser entendido. Ele é para ser vivido. Mesmo que o fim venha antes do começo. Mesmo que o tempo diga não. Porque há amores que não precisam durar para serem eternos. E o nosso, de todas as formas erradas, de todos os silêncios e esperas, foi exatamente isso. Eterno. Alguns amores não terminam. Apenas mudam de forma. E continuam existindo. Nas pausas, nos ventos e nas lembranças que o tempo jamais apaga. O tempo tem um jeito curioso de devolver o que a gente perde. Às vezes, ele devolve com outro rosto, outro nome, outro som. Às vezes, devolve em forma de lembrança, como se dissesse: não era para durar, era para te ensinar. Eu aprendi que o amor não é o contrário do fim. O amor é o que sobrevive a ele. Durante muito tempo, achei que perdoar era esquecer. Mas o perdão, na verdade, é lembrar sem se ferir. É olhar para a história e entender que ela não poderia ter sido diferente. Porque foi exatamente ela que me fez quem eu sou. A minha mãe, com todo o silêncio e controle, me ensinou o que é medo. O Gabriel, com toda a presença e ausência, me ensinou o que é amor. E o tempo, paciente e cruel, me ensinou que a verdade não chega para destruir. Ela chega para libertar. Hoje, quando escuto o vento atravessar as cortinas, ainda lembro dele. Não como quem espera, mas como quem agradece. Porque há amores que não foram feitos para durar.
mas foram feitos para existir. E existir já é o bastante para mudar tudo. Eu não sei se um dia nossos caminhos vão se cruzar de novo. Talvez sim, talvez não. Mas sei que, onde quer que ele esteja, há uma parte minha que respira junto com ele. E isso, para mim, é o suficiente. Porque o amor verdadeiro não pede presença. Ele só pede memória. E enquanto houver lembrança, ele nunca vai embora.